Sejam muito bem-vindos de volta ao canal. E hoje preparei algo realmente especial para vocês. Vamos mergulhar em uma das biografias mais complexas, controversas e emocionantes de todo o mundo mágico. A vida completa de Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore. Vocês acham que conhecem tudo sobre o grande diretor de Hogwarts? Acham que sabem por que ele tomou todas aquelas decisões aparentemente inexplicáveis? Preparem-se, porque a história que vou contar hoje vai fazer vocês questionarem tudo o que pensavam saber sobre esse personagem fascinante. Mas antes de começarmos essa jornada épica, preciso muito da ajuda de vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, por favor, clique naquele botão vermelho de inscrever-se, agora mesmo. Estamos numa corrida para bater nossa meta de 1000 inscritos e cada um de vocês faz toda a diferença. Sério, isso me ajuda demais a continuar trazendo conteúdo de qualidade como este. E me conta nos comentários, de qual cidade vocês estão assistindo este vídeo? E se vocês curtem conteúdo sobre o mundo mágico, deixem o like. Isso mostra para o YouTube que vale a pena recomendar nossos vídeos. Agora sim, apertem os cintos, porque vamos começar uma história que vai te emocionar, te chocar e te fazer enxergar Dumbledore com olhos completamente diferentes. Garanto que quando chegarem ao final deste vídeo, vocês vão entender por que Albus Dumbledore é considerado um dos personagens mais bem construídos da literatura moderna. Nossa história começa no verão de 1881, em uma pequena e pitoresca vila chamada Mold on the Wold. Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore veio ao mundo como o primogênito de Percival e Kendra Dumbledore. Seu pai, Percival, era um bruxo respeitado que trabalhava no Ministério da Magia, conhecido por sua integridade e senso de justiça. Kendra, sua mãe, era uma bruxa de origem trouxa que havia se casado por amor verdadeiro. Algo não tão comum na época, onde casamentos arranjados ainda eram frequentes entre famílias bruxas tradicionais. O casal logo seria abençoado com mais 2 filhos. Aberforth, 2 anos mais novo que Albus, e a pequena Ariana, a caçula da família. Por alguns anos, os Dumbledore viveram uma vida tranquila e feliz em Mold on the Wold. Albus mostrava sinais precoces de magia excepcional. Aos 3 anos, já conseguia fazer pequenos objetos levitarem com facilidade assustadora. Mas toda essa felicidade seria destroçada quando Albus tinha apenas 6 anos de idade. Em um dia que começou como qualquer outro, Ariana, então também com 6 anos, estava brincando no quintal quando foi vista praticando magia por 3 garotos trouxas da vizinhança. O que aconteceu a seguir marcaria para sempre não apenas a vida de Ariana, mas de toda a família Dumbledore. Os 3 garotos, assustados e talvez movidos pela crueldade típica de crianças que não compreendem o que veem, atacaram brutalmente a pequena Ariana. Eles a machucaram fisicamente, sim, mas o trauma psicológico foi ainda mais devastador. Ariana, uma criança naturalmente mágica e sensível, sofreu um choque tão profundo que seu relacionamento com a magia ficou permanentemente danificado. Ela desenvolveu o que os especialistas hoje chamariam de obscuros, uma condição onde a magia reprimida e traumatizada se torna incontrolável e perigosa. Ariana nunca mais conseguiu usar magia de forma normal. Seus poderes se manifestavam em explosões violentas e imprevisíveis que ela não conseguia controlar. Quando Percival Dumbledore descobriu o que havia acontecido com sua filha, a fúria tomou conta dele. Não era apenas a fúria de um pai, era a fúria de um homem que via sua filha inocente ser destruída por preconceito e crueldade. Percival encontrou os 3 garotos trouxas e os atacou com magia. Aqui está um detalhe crucial que muitos não percebem. Percival nunca revelou o verdadeiro motivo de seu ataque. Quando foi julgado e condenado à prisão de Azkaban,
Ele preferiu ser visto como um bruxo preconceituoso que odiava trouxas a expor a vulnerabilidade e o trauma de sua filha pequena. Era um pai protegendo sua criança mesmo às custas de sua própria reputação e liberdade. Percival foi enviado para Azkaban, onde morreria anos depois, sem nunca mais ver sua família. O homem que sempre lutava pela justiça foi considerado um criminoso para proteger a dignidade de sua filha. É de partir o coração, não é mesmo? Com Percival preso, Kendra se viu sozinha para cuidar de 3 crianças, uma delas com necessidades especiais muito específicas. A situação em Mold on the Wold se tornou insustentável. Os vizinhos faziam perguntas, as pessoas cochichavam. Para os poucos vizinhos que tinham, Ariana era apenas uma garota frágil de saúde, que raramente saía de casa. Kendra construiu um mundo seguro para sua filha, mas ao preço do isolamento social de toda a família. Durante esses anos formativos, Albus desenvolveu características que o definiriam pelo resto da vida. Primeiro, sua genialidade natural floresceu. Ele devorava livros de magia teórica que eram difíceis até para adultos. Aos 9 anos, já estava correspondendo-se com teóricos mágicos renomados, fazendo perguntas que impressionavam os maiores intelectuais da época. Mas Albus também desenvolveu um senso de responsabilidade precoce e pesado. Ele sabia que sua mãe carregava um fardo imenso e tentava ajudar cuidando de Ariana. Ele aprendeu a reconhecer os sinais de quando ela estava tendo um episódio mágico e sabia como acalmá-la. Essa experiência precoce com o cuidado e a proteção de pessoas vulneráveis moldaria profundamente sua personalidade. É importante entender que o Albus criança não era apenas um prodígio acadêmico. Ele era um garoto que cresceu rápido demais, que assumiu responsabilidades adultas muito cedo e que aprendeu desde pequeno que às vezes é necessário sacrificar a própria felicidade pelo bem de outros. Mesmo assim, ou talvez exatamente por causa dessas circunstâncias, Albus começou a desenvolver sonhos grandiosos. Ele não queria apenas ser um bruxo poderoso. Ele queria mudar o mundo. Via a injustiça que sua família havia sofrido, via como o mundo mágico era cheio de preconceitos e problemas e sonhava em criar algo melhor. Essas ideias, nascidas de experiências traumáticas, mas também de genialidade genuína, seriam tanto sua força quanto sua fraqueza nos anos vindouros. Quando Albus finalmente recebeu sua carta de Hogwarts aos 11 anos, foi como se uma porta se abrisse para um mundo de possibilidades infinitas. A viagem no Expresso de Hogwarts foi sua primeira experiência real de socialização com outras crianças. O chapéu seletor mal havia tocado sua cabeça quando gritou "Grifinória!", uma escolha que não surpreendeu ninguém que conhecesse o jovem Albus. Sua coragem não era a coragem impulsiva típica dos grifinórios, mas uma coragem moral profunda, forjada nas experiências traumáticas de sua infância. Desde o primeiro dia de aulas, professores e colegas perceberam que estavam diante de algo especial. Albus não era apenas inteligente. Ele pensava de forma completamente diferente. Enquanto outros estudantes memorizavam feitiços, Albus questionava os princípios fundamentais por trás da magia. Durante seus 7 anos em Hogwarts, Albus acumulou conquistas que pareciam impossíveis para um estudante comum. Ele se tornou monitor no 5º ano e monitor-chefe no 7º, mas essas posições eram quase secundárias comparadas às suas realizações acadêmicas. Em Transfiguração, Albus revolucionou teorias que existiam há séculos. Ele publicou seus primeiros artigos em Transformações Hoje, ainda no 6º ano, propondo novas formas de entender a natureza fundamental da transformação mágica. O professor McGonagall, décadas depois, ainda usaria algumas das teorias de Albus em suas aulas. Em Feitiços,
Ele não apenas dominava a execução perfeita, mas também criava variações e melhorias. Alguns dos feitiços que ele desenvolveu durante os anos escolares ainda são usados hoje por bruxos avançados. Mas talvez sua maior paixão fosse a alquimia. Albus foi o último estudante de Hogwarts a estudar alquimia como matéria oficial. A disciplina foi descontinuada por falta de interesse, e ele a dominou de forma que impressionou até Nicolas Flamel, o criador da Pedra Filosofal. Em meio a toda essa genialidade acadêmica, Albus encontrou um amigo verdadeiro em Elfias Doge. Doge havia sofrido de varíola dragão na infância, uma doença que deixara seu rosto permanentemente marcado e o tornara alvo de zombarias de outros estudantes. A amizade entre eles era genuína e profunda. Doge não se intimidava com a inteligência superior de Albus, e Albus não se importava com a aparência de Doge. Eles passavam horas conversando sobre teorias mágicas, filosofia e os grandes problemas do mundo mágico. Foi com Doge que Albus primeiro verbalizou seus sonhos de reformar a sociedade bruxa. Ele falava sobre criar um mundo onde pessoas como Ariana não sofreriam por serem diferentes, onde a magia pudesse ser usada para o benefício de todos, não apenas dos privilegiados. Conforme Albus crescia e sua genialidade se tornava mais evidente, seus sonhos também se tornavam mais grandiosos. Ele não falava mais apenas sobre reformas graduais. Ele falava sobre mudanças revolucionárias. Alguns professores começaram a se preocupar com a intensidade de suas ideias. Albus começou a acreditar que pessoas com capacidades superiores tinham não apenas o direito, mas a obrigação moral de liderar aqueles menos capazes. Era uma filosofia perigosa, nascida de boas intenções, mas fundamentada em uma crença problemática na superioridade natural. Ele via a injustiça no mundo mágico, como famílias como a sua sofriam por preconceito, como bruxos talentosos eram desperdiçados por falta de oportunidades, como o potencial mágico era subaproveitado por tradições obsoletas. Suas soluções, porém, envolviam níveis de controle e manipulação que hoje reconhecemos como problemáticos. Enquanto outros estudantes esperavam ansiosamente pelas férias, para Albus, elas representavam um lembrete doloroso de suas responsabilidades. Cada retorno a Mold on the Wold significava deixar de lado seus estudos avançados e suas discussões intelectuais para ajudar a cuidar de Ariana. Ele amava sua irmã profundamente, mas também sentia o peso das oportunidades perdidas. Enquanto Doge e outros colegas viajavam, exploravam o mundo mágico ou faziam estágios interessantes, Albus ficava em casa, limitado pelas necessidades de sua família. Esse conflito entre ambição pessoal e responsabilidade familiar cresceu durante seus anos escolares e se tornaria uma fonte de tensão significativa em sua vida. Quando Albus se formou em 1899, ele era indiscutivelmente o estudante mais brilhante que Hogwarts havia visto em décadas. Professores famosos queriam tê-lo como aprendiz. Universidades mágicas disputavam sua matrícula e oportunidades incríveis se abriam diante dele. Ele havia planejado uma turnê mundial com Elfias Doge. Visitariam centros de aprendizado mágico na Bulgária, estudariam alquimia avançada no Egito, explorariam runas antigas na Escandinávia. Era o sonho de qualquer jovem intelectual, a chance de expandir horizontes e se tornar verdadeiramente cosmopolita. Mas o destino tinha outros planos para Albus Dumbledore. A notícia chegou por uma carta urgente, entregue por uma coruja em estado de pânico, apenas 2 semanas após a formatura de Albus. Kendra Dumbledore estava morta. Ariana havia tido um de seus episódios mágicos mais violentos, e desta vez Kendra não conseguiu se proteger a tempo. Imagine o choque.
Em questão de horas, todos os planos cuidadosos de Albus, a viagem mundial, os estudos avançados, a carreira brilhante que se desenhava, tudo isso desapareceu. Aos 18 anos, ele se viu súbita e completamente responsável por Ariana e por sustentar o que restava da família. Doge tentou convencê-lo a adiar a viagem, não cancelá-la completamente, mas Albus sabia que isso era impossível. A Diana precisava de cuidados constantes e Aberforth, embora dedicado, ainda era muito jovem para assumir tal responsabilidade sozinho. A frustração de Albus era palpável. Ele havia trabalhado a vida inteira para chegar àquele momento, havia sacrificado tantas coisas durante a adolescência e agora via seu futuro desmoronar novamente por causa das circunstâncias familiares. Foi nesse momento de desespero, isolamento e frustração que Gellert Grindelwald chegou a Godric's Hollow. Ele era sobrinho-neto de Bathilda Bagshot, a famosa historiadora mágica que era vizinha e amiga da família Dumbledore há anos. Grindelwald havia sido expulso de Durmstrang, e vejam só, não por qualquer travessura estudantil comum. Ele havia sido pego realizando experimentos com magia das trevas tão perigosos que até mesmo uma escola conhecida por sua tolerância a esse tipo de estudo achou necessário expulsá-lo. Mas quando Albus o conheceu, Grindelwald não parecia um bruxo das trevas perigoso. Ele era carismático, incrivelmente inteligente e compartilhava com Albus uma visão de que o mundo mágico tinha potencial muito maior do que estava realizando. O que aconteceu durante o verão de 1899 foi uma tempestade perfeita de genialidade, ambição, paixão e ideologia perigosa. Albus e Gellert se tornaram inseparáveis, passando dias inteiros em discussões intensas sobre política mágica, teoria avançada e o futuro da civilização. Juntos, eles desenvolveram a filosofia que mais tarde Grindelwald usaria para justificar suas atrocidades, pelo bem maior. A ideia básica era que bruxos, sendo superiores em poder e capacidade, tinham a responsabilidade moral de governar o mundo para o benefício de todos, incluindo trouxas, que supostamente se beneficiariam da liderança mágica. Era uma filosofia sedutora para duas mentes brilhantes que se sentiam frustradas com as limitações e injustiças do mundo atual. Eles se viam como visionários, como pessoas capazes de criar uma utopia onde não haveria mais guerras, pobreza ou sofrimento desnecessário. Mas havia algo mais profundo acontecendo entre eles. Albus estava apaixonado por Grindelwald, um amor profundo, consumidor, que intensificava ainda mais sua conexão com as ideias perigosas do jovem bruxo das trevas. Cartas descobertas décadas depois revelaram a profundidade dos sentimentos de Albus. Ele escrevia sobre seus sonhos compartilhados, sobre como finalmente havia encontrado alguém que o compreendia completamente, sobre como juntos poderiam mudar o mundo. Grindelwald, por sua vez, parecia retribuir a afeição até certo ponto, mas seu amor verdadeiro era pelo poder e pela dominação. Ele usava os sentimentos de Albus para fortalecer sua influência sobre o jovem prodígio, sem compreender completamente o impacto emocional que estava causando. Foi também durante esse período que ambos ficaram obcecados com a lenda das relíquias da morte. Grindelwald já possuía a varinha das varinhas, que havia roubado do famoso fabricante de varinhas Gregorovitch. A varinha mais poderosa já criada estava em suas mãos, e isso alimentava seus sonhos de dominação mundial. Albus, com seu conhecimento enciclopédico da história mágica, teorizou sobre onde poderiam estar a Pedra da Ressurreição e a Capa da Invisibilidade. A ideia de se tornarem mestres da morte, de possuírem as 3 relíquias e teoricamente conquistarem a própria morte, era irresistível para ambos. Para Albus, havia um apelo pessoal adicional.
A pedra da ressurreição poderia, em teoria, trazer de volta seus pais mortos. Imagine a tentação para alguém que havia perdido tanto por causa das circunstâncias familiares. Enquanto Albus se perdia cada vez mais em fantasias grandiosas com Grindelwald, Aberforth observava tudo com crescente alarme. Ele via como o irmão estava negligenciando Ariana, como passava dias inteiros em discussões abstratas, enquanto sua irmã definhava sem a atenção adequada. Aberforth era mais simples que Albus, menos intelectual, mas tinha algo que seu irmão estava perdendo: senso prático e compaixão genuína pelas pessoas reais ao seu redor. Ele via Grindelwald pelo que realmente era. Não um visionário, mas um manipulador perigoso que estava corrompendo seu irmão. As tensões na casa cresceram durante todo o verão. Aberforth tentava confrontar Albus sobre seus planos cada vez mais grandiosos, sobre como ele estava abandonando suas responsabilidades, sobre como Ariana estava sendo prejudicada pela negligência crescente. O confronto final aconteceu em uma tarde quente de agosto. Aberforth havia descoberto que Albus e Grindelwald estavam planejando partir juntos, deixando Ariana aos cuidados dele sozinho. A discussão explodiu com uma fúria acumulada de meses. Aberforth acusou Albus de egoísmo, de abandonar a família por fantasias de poder. Albus defendeu seus planos como necessários para o bem maior, argumentando que seus talentos seriam desperdiçados cuidando de uma pessoa apenas. Grindelwald, vendo a situação escapar de controle, tentou usar magia para intimidar Aberforth. A situação escalou rapidamente. Varinhas foram sacadas, feitiços começaram a voar. Era um duelo a 3. Albus tentando proteger Grindelwald, Aberforth tentando proteger os interesses de Ariana e Grindelwald lutando para manter sua influência sobre Albus. No meio da confusão, com feitiços ricocheteando pelas paredes da casa, um deles atingiu Ariana. A garota de 14 anos, já frágil por causa de sua condição, morreu instantaneamente. O que se seguiu foi um silêncio total. 3 jovens homens olhando para o corpo sem vida da garota que deveria ter sido protegida por todos eles. Grindelwald, percebendo a gravidade da situação e sempre pensando em si mesmo primeiro, desapareceu imediatamente, literalmente. Ele usou magia para fugir, deixando os irmãos Dumbledore sozinhos com sua tragédia. Albus nunca soube, e essa incerteza o atormentaria pelo resto da vida. Se foi sua varinha que lançou o feitiço fatal, a dúvida corroeu sua alma por décadas. Teria sido ele quem matou a irmã que havia prometido proteger? Teria sido Aberforth, em sua fúria justa? Ou teria sido Grindelwald, em sua crueldade calculada? Aberforth nunca perdoou completamente o irmão. Embora eles tenham mantido o relacionamento ao longo dos anos, sempre havia uma tensão subjacente, uma mágoa que nunca cicatrizou completamente. Aberforth sabia que, independentemente de quem havia lançado o feitiço fatal, a responsabilidade moral recaía sobre Albus por ter posto seus próprios desejos acima do bem-estar de Ariana. Para Albus, a culpa era esmagadora. Ele não carregava apenas a responsabilidade pela morte da irmã, mas também pela corrupção de suas próprias ideias. Ele havia se deixado seduzir por filosofias perigosas, havia posto poder e ambição acima de amor e responsabilidade familiar. A experiência mudou fundamentalmente quem Albus era. O jovem ambicioso, que sonhava em governar o mundo para seu próprio bem, morreu naquele dia junto com Ariana. O que emergiu das cinzas seria um homem dedicado à redenção, alguém que passaria o resto da vida tentando compensar seus erros terríveis. Após o funeral de Ariana e os meses devastadores que se seguiram, Albus precisava reconstruir sua vida completamente. Todos os seus sonhos grandiosos haviam se transformado em pesadelos. A última coisa que ele queria era poder ou influência,
Ele queria apenas encontrar uma forma de servir, de compensar seus erros terríveis. Quando uma posição de professor de transfiguração se abriu em Hogwarts, Albus a aceitou imediatamente. Para alguém de seus talentos excepcionais, era uma posição quase modesta. Ele poderia ter conseguido cargos muito mais prestigiosos no Ministério da Magia ou em instituições de pesquisa avançada. Mas Albus não queria prestígio, ele queria redenção. O diretor Phineas Nigellus Black ficou surpreso quando o jovem prodígio aceitou a posição sem negociar salário ou condições especiais. Albus simplesmente queria trabalhar, queria se dedicar a algo maior que si mesmo. Como professor, Albus rapidamente se destacou, mas de uma forma completamente diferente do que havia sido como estudante. Sua abordagem não era mais focada em demonstrar sua própria genialidade, mas em identificar e nutrir o potencial dos outros. Ele desenvolveu métodos de ensino revolucionários. Em vez de simplesmente ensinar feitiços de transfiguração, ele ensinava seus estudantes a pensar sobre os princípios fundamentais por trás da magia. Ele mostrava como a transfiguração era uma metáfora para a mudança pessoal, como pessoas, assim como objetos, podiam ser transformadas em algo melhor. Seus alunos o adoravam, mas de uma forma diferente da admiração que havia recebido como estudante prodígio. Eles o respeitavam, porque ele realmente se importava com eles como indivíduos. Albus passava horas extras ajudando estudantes com dificuldades, escrevia cartas de recomendação detalhadas e sempre estava disponível para ouvir problemas pessoais. Durante esses anos como professor, Albus desenvolveu uma filosofia completamente nova sobre poder e responsabilidade. Ele passou a acreditar que aqueles com grande poder tinham, sim, responsabilidades especiais, mas essas responsabilidades envolviam servir e proteger, não governar e controlar. Ele começou a ver seu papel como professor não como uma forma de moldar mentes jovens de acordo com sua visão, mas como uma forma de ajudar cada estudante a descobrir e desenvolver sua própria versão melhor de si mesmo. Era uma inversão completa de suas ideias com Grindelwald. Albus também desenvolveu uma desconfiança profunda de si mesmo quando se tratava de poder. Ele sabia que havia sido seduzido uma vez por visões grandiosas e estava determinado a nunca mais permitir que isso acontecesse. Essa desconfiança o tornaria, paradoxalmente, mais digno de poder, porque ele o exercia com extrema cautela e sempre questionava suas próprias motivações. Em 1938, quase 40 anos após a tragédia com Ariana, Albus recebeu uma missão que mudaria o curso da história. Ele foi designado para buscar um novo aluno especial, um órfão que vivia em um orfanato londrino e que havia demonstrado habilidades mágicas excepcionais. O nome do garoto era Tom Marvolo Riddle, e desde o primeiro encontro, Albus percebeu algo profundamente perturbador. Tom tinha apenas 11 anos, mas já demonstrava características que lembravam Albus dolorosamente de si mesmo na juventude e de Grindelwald. Tom era carismático, extraordinariamente inteligente e possuía um poder mágico natural impressionante. Mas havia algo frio em seus olhos, uma falta completa de empatia que fazia Albus sentir um arrepio na espinha. Quando Tom descreveu como punia as outras crianças do orfanato que o incomodavam, Albus reconheceu um sadismo nascente que o alarmou profundamente. Durante os anos escolares de Tom em Hogwarts, Albus foi o único professor que nunca se deixou enganar completamente pela fachada de estudante modelo que o garoto apresentava. Enquanto outros professores viam apenas um jovem brilhante e educado, Albus via os sinais de manipulação e crueldade que Tom escondia tão habilmente. Albus tentou várias abordagens para alcançar Tom.
Ofereceu mentoria especial, conversas sobre ética mágica, oportunidades de estudo avançado. Mas Tom estava interessado apenas no poder que Albus poderia ensinar-lhe, não na sabedoria que ele oferecia. A relação entre eles se tornou um tipo de duelo intelectual. Tom testava constantemente os limites do que podia fazer sem ser pego, enquanto Albus tentava encontrar evidências concretas dos experimentos perigosos que sabia que Tom estava conduzindo. Foi durante esse período que Albus começou a suspeitar que Tom estava explorando magia das trevas de formas que iam muito além da curiosidade acadêmica normal. Incidentes estranhos aconteciam na escola. Estudantes petrificados, animais mortos de formas inexplicáveis, artefatos mágicos que desapareciam da seção restrita da biblioteca. Enquanto isso, no continente europeu, Grindelwald estava construindo sistematicamente seu império, usando a filosofia pelo bem maior que ele e Albus haviam desenvolvido juntos. Ele reunia seguidores em números crescentes. Albus acompanhava esses desenvolvimentos com uma mistura de horror, culpa e fascínio mórbido. Cada atrocidade cometida por Grindelwald era, em parte, sua responsabilidade. Afinal, haviam sido suas ideias que forneceram a base intelectual para a campanha de terror. Cartas chegavam regularmente pedindo que Albus se posicionasse publicamente contra Grindelwald, que usasse sua crescente reputação como educador para denunciar as ações de seu antigo amigo. Mas Albus hesitava, paralisado pela culpa e pelo medo de que um confronto direto revelasse sua própria cumplicidade na criação do monstro em que Grindelwald se tornara. Durante os anos 1930 e início dos anos 1940, Albus desenvolveu sua própria forma silenciosa de resistência. Ele não podia enfrentar Grindelwald diretamente, não ainda, mas podia preparar a próxima geração para resistir às ideologias sedutoras que ele mesmo havia ajudado a criar. Suas aulas de transfiguração se tornaram sutilmente lições sobre mudança pessoal e responsabilidade moral. Ele ensinava a seus alunos que o poder verdadeiro vinha não da capacidade de dominar outros, mas da capacidade de se dominar. Era uma lição que ele mesmo estava aprendendo dolorosamente. Albus também começou a identificar e mentorizar estudantes que mostravam potencial para se tornarem líderes éticos. Ele sabia que uma guerra estava se aproximando, tanto no mundo trouxa quanto no mundo mágico, e queria garantir que houvesse pessoas preparadas para fazer as escolhas certas quando chegasse a hora. Em 1945, com a Segunda Guerra Mundial chegando ao fim no mundo trouxa, e o terror de Grindelwald atingindo proporções apocalípticas na Europa mágica, o Ministério da Magia britânico chegou ao desespero total. Grindelwald havia conquistado a maior parte da Europa continental. Sua prisão-fortaleza de Nurmengard estava cheia de opositores, e seus exércitos de seguidores fanáticos pareciam imparáveis. O mundo mágico estava à beira do colapso total sob sua tirania. Foi então que uma delegação do ministério, liderada pelo próprio ministro da magia, procurou Albus em Hogwarts. Eles não apenas pediram sua ajuda, eles imploraram. Sabiam que Albus era provavelmente o único bruxo vivo com poder suficiente para enfrentar Grindelwald em combate direto. Albus ouviu em silêncio enquanto descreviam as atrocidades mais recentes. Cidades inteiras de trouxas submetidas ao impérios, famílias mágicas executadas por se recusarem a se juntar à causa, crianças sequestradas para serem reeducadas nos princípios do bem maior. A recusa inicial de Albus chocou a delegação. Como poderia o maior bruxo de sua geração recusar-se a salvar o mundo? Mas Albus tinha seus motivos, motivos que não podia compartilhar com ninguém.
A verdade era que Albus estava aterrorizado, não pelo poder de Grindelwald, mas pelas memórias que um confronto traria à tona. Enfrentar Grindelwald significaria reviver aquele terrível verão de 1899. Significaria confrontar não apenas seu antigo amor, mas seus próprios demônios. Albus também temia descobrir a verdade sobre a morte de Ariana. Durante décadas, ele havia vivido com a incerteza sobre qual varinha havia lançado o feitiço fatal. Parte dele suspeitava que Grindelwald sabia a resposta, e parte dele temia o que essa resposta poderia ser. Mas havia algo ainda mais profundo. Albus temia que, ao enfrentar Grindelwald novamente, ele pudesse ser seduzido mais uma vez pelas visões grandiosas que haviam compartilhado. Ele havia trabalhado tanto para se tornar uma pessoa melhor, para controlar suas ambições perigosas. E se ver Grindelwald novamente despertasse o jovem arrogante que ele havia tentado tanto enterrar. A decisão final de Albus veio quando ele recebeu uma carta de Bathilda Bagshot, agora uma senhora muito idosa, mas ainda lúcida. A carta continha apenas algumas linhas, mas foram suficientes para mudar tudo. Albus, querido menino, ele me perguntou sobre você ontem. Ainda se lembra do nosso pequeno cemitério, ele disse. Ainda pensa nela todos os dias? Ele está vindo para casa, Albus. E quando chegar, não haverá lugar para se esconder da verdade. Grindelwald estava se dirigindo para Godric's Hollow. Ele estava voltando ao local onde tudo havia começado, onde Ariana morrera, onde dois jovens brilhantes haviam feito planos para conquistar o mundo. A mensagem era clara. Se Albus não fosse até ele, ele viria até Albus, e a batalha final aconteceria na sombra do túmulo de Ariana. Essa possibilidade era intolerável para Albus. Ariana havia sofrido o suficiente. Seu lugar de descanso não seria profanado por uma guerra que ela havia ajudado a começar involuntariamente. Albus partiu para o continente europeu em uma manhã fria de novembro de 1945. Ele não disse a ninguém aonde estava indo. Apenas deixou uma carta selada para ser aberta caso ele não retornasse. Na carta, ele confessava tudo: seu relacionamento com Grindelwald, sua responsabilidade na criação da filosofia do bem maior, sua culpa na morte de Ariana. A viagem até a fortaleza de Nurmengard foi como uma peregrinação em direção ao seu próprio julgamento. Albus sabia que, independentemente do resultado do duelo, ele finalmente teria que enfrentar todas as verdades que havia evitado por décadas. Nurmengard era uma visão saída de pesadelos. Grindelwald havia construído sua prisão-fortaleza no topo de uma montanha rochosa, suas torres negras cortando o céu como dedos acusadores. Nas paredes externas, gravado em letras enormes, estava o lema que ele e Albus haviam criado juntos: pelo bem maior. Grindelwald estava esperando por ele. Claro que estava. Ele havia orquestrado esse momento com a mesma precisão diabólica que caracterizava todos os seus planos. Eles se encontraram na torre mais alta de Nurmengard, uma sala circular com janelas que ofereciam vista para toda a Europa que Grindelwald havia conquistado. 46 anos haviam se passado desde seu último encontro, mas Grindelwald parecia ter mudado pouco. A magia das trevas havia preservado sua aparência, e seus olhos ainda brilhavam com a mesma inteligência fria e ambição desenfreada que haviam cativado o jovem Albus. Albus, ele disse, como se tivessem se separado na noite anterior, finalmente decidiu se juntar a mim na realização de nossos sonhos. Antes que o duelo começasse, eles conversaram. Foi uma conversa estranha, íntima, carregada de décadas de história compartilhada e caminhos divergentes. Grindelwald tentou uma última vez convencer Albus a se juntar a ele, argumentando que juntos poderiam finalmente criar o mundo utópico que haviam imaginado na juventude.
Olhe o que consegui sozinho, disse Grindelwald, gesticulando para as janelas. Imagine o que poderíamos fazer juntos, com sua sabedoria e meu poder combinados. Mas Albus não era mais o jovem impressionável de 1899. Ele havia visto o custo real dos sonhos grandiosos de Grindelwald. As vidas destruídas, as famílias separadas, o terror que havia se espalhado por todo o continente. Nossos sonhos se tornaram pesadelos, Gellert, respondeu Albus, sua voz carregada de tristeza profunda, e eu carrego a responsabilidade por ter ajudado a criá-los. O que se seguiu foi o duelo mágico mais épico do século XX. Dois dos bruxos mais poderosos da história, que se conheciam intimamente, que haviam compartilhado ideias e sonhos, agora lutavam pelo destino do mundo mágico. Grindelwald tinha a varinha das varinhas, a arma mais poderosa já criada. Mas Albus tinha algo que seu oponente havia perdido ao longo de décadas de crueldade. Ele tinha sabedoria, compaixão e a força que vem da aceitação de suas próprias fraquezas. O duelo durou horas. Feitiços de poder inimaginável ricocheteavam pelas paredes de pedra de Nurmengard. As próprias fundações da fortaleza tremiam com a força da magia sendo canalizada pelos dois combatentes. Grindelwald lutava com a fúria desesperada de alguém que via seu império desmoronando. Albus lutava com a determinação silenciosa de alguém que finalmente havia encontrado uma causa pela qual valia a pena morrer. No clímax do duelo, quando ambos estavam exaustos e feridos, Grindelwald jogou sua carta final. Não um feitiço, mas palavras destinadas a quebrar o espírito de Albus. Você quer saber a verdade sobre aquela noite? Não quer, Albus? Gritou ele durante uma breve pausa entre os ataques. Você quer saber qual de nossas varinhas matou sua preciosa irmãzinha? Albus congelou por um momento. Apenas um momento, mas foi quase suficiente para Grindelwald vencer. Um raio de luz verde passou a centímetros de sua cabeça. Foi a sua. Grindelwald continuou, rindo com crueldade. Eu me lembro perfeitamente. Seu feitiço ricocheteou na parede e a atingiu. Você matou a própria irmã, Albus. Como se sente sabendo disso? Por um momento que pareceu uma eternidade, Albus foi transportado de volta àquele terrível dia de agosto de 1899. Viu novamente Ariana caindo, ouviu novamente o silêncio ensurdecedor que se seguiu, sentiu novamente o peso esmagador da culpa. Mas então, algo mudou. Albus percebeu que a verdade específica sobre qual varinha havia lançado o feitiço fatal não importava. Ele era responsável pela morte de Ariana, não por causa de um feitiço específico, mas por causa de todas as escolhas que haviam levado àquele momento, por ter se deixado seduzir por Grindelwald, por ter negligenciado suas responsabilidades, por ter colocado ambição acima de amor. Você está certo, disse Albus, sua voz estranhamente calma. Eu matei Ariana. Não apenas naquele dia, mas em todos os dias que a negligenciei, em todas as vezes que coloquei meus próprios desejos acima de seu bem-estar. E é exatamente por isso que preciso detê-lo agora. A aceitação de sua culpa, paradoxalmente, libertou Albus. Ele não estava mais lutando para escapar de seu passado, mas para redimi-lo. Com uma combinação de feitiços que nunca antes havia tentado, ele finalmente superou as defesas de Grindelwald. Grindelwald caiu, a varinha das varinhas voando de sua mão para a de Albus. O homem que havia aterrorizado a Europa por décadas estava derrotado, ferido, mas vivo. Albus poderia tê-lo matado. Muitos diriam que deveria tê-lo matado. Mas ele escolheu um destino diferente. Você passará o resto de seus dias aqui, Gellert, disse Albus, olhando para as paredes da prisão que Grindelwald havia construído para seus inimigos.
vivendo com as consequências de suas escolhas, assim como eu vivi com as minhas. Ao se tornar o novo mestre da varinha das varinhas, Albus herdou não apenas a arma mais poderosa do mundo mágico, mas também a tentação constante que ela representava. Possuir tal poder era um teste diário de seu caráter. Albus decidiu nunca usar a varinha para ganho pessoal ou para dominar outros. Em vez disso, ela se tornou um instrumento de proteção e um lembrete constante de como o poder pode corromper até mesmo as melhores intenções. Quando Albus retornou à Grã-Bretanha, foi recebido como um herói. O mundo mágico celebrou sua vitória sobre Grindelwald, mas Albus encontrava pouco consolo nas celebrações. Ele havia salvado o mundo, sim, mas a um custo pessoal enorme, e sabia que havia assumido uma responsabilidade que carregaria pelo resto da vida. Quando Armando Dippet anunciou sua aposentadoria em 1956, não houve dúvida sobre quem deveria sucedê-lo. Albus Dumbledore, então com 75 anos, era universalmente reconhecido como o maior bruxo de sua geração. Sua vitória sobre Grindelwald havia cimentado sua reputação, mas eram suas décadas como professor dedicado que realmente o qualificavam para liderar Hogwarts. Albus aceitou o cargo com a mesma humildade característica que havia mostrado ao se tornar professor. Ele sabia que ser diretor de Hogwarts não era apenas sobre administrar uma escola, era sobre moldar o futuro do mundo mágico, uma responsabilidade que ele levava extremamente a sério. Como diretor, Albus implementou mudanças que transformaram Hogwarts de uma instituição tradicional em um farol de progressismo no mundo mágico. Suas reformas refletiam tudo o que ele havia aprendido sobre poder, responsabilidade e a importância de proteger os vulneráveis. Ele estabeleceu maior tolerância à diversidade entre os estudantes, criando programas especiais para apoiar aqueles que vinham de backgrounds não tradicionais. Estudantes nascidos trouxas, que frequentemente se sentiam perdidos no mundo mágico, recebiam mentoria especial. Crianças de famílias pobres tinham acesso a fundos para material escolar. Alunos com dificuldades de aprendizado recebiam atenção individualizada. Mais importante ainda, Albus mudou a própria filosofia educacional da escola. Em vez de simplesmente ensinar feitiços e poções, Hogwarts, sob sua liderança, passou a enfatizar o desenvolvimento do caráter. Ele queria que os estudantes se formassem não apenas como bruxos competentes, mas como pessoas éticas que usariam sua magia para proteger e servir, não para dominar. Uma das características mais marcantes do Albus diretor era sua crença inabalável na capacidade humana de mudança e redenção. Ele havia visto como ele próprio havia mudado desde os dias sombrios com Grindelwald, e isso o convenceu de que ninguém estava além da salvação. Essa filosofia se manifestava em como ele tratava estudantes problemáticos. Onde outros diretores poderiam simplesmente expulsar alunos difíceis, Albus via oportunidades de crescimento. Ele passava horas conversando com adolescentes rebeldes, tentando entender as raízes de seus comportamentos e ajudá-los a encontrar caminhos melhores. Décadas depois, Severus Snape seria o exemplo mais dramático dessa filosofia. Mas já durante esses primeiros anos como diretor, Albus demonstrava uma capacidade única de ver potencial de bondade onde outros viam apenas defeitos irreparáveis. No final dos anos 1960, começaram a circular rumores perturbadores sobre um bruxo das trevas que se autodenominava Lord Voldemort. Os rumores falavam de assassinatos brutais, de famílias inteiras desaparecendo, de uma ideologia baseada na superioridade do sangue puro. Albus imediatamente soube que se tratava de Tom Riddle. Os métodos, a crueldade calculada, a obsessão com imortalidade,
Tudo apontava para seu antigo aluno. Mas a transformação era ainda mais completa do que ele havia temido. O jovem carismático havia se tornado um monstro consumido pela sede de poder absoluto. A culpa que Albus sentiu foi esmagadora. Como professor, ele havia falhado em salvar Tom quando ainda era possível. Como diretor, ele agora enfrentava as consequências terríveis dessa falha. Cada vida perdida para Voldemort pesava em sua consciência como uma acusação pessoal. Percebendo que o Ministério da Magia estava mal preparado e relutante em enfrentar a verdadeira extensão da ameaça de Voldemort, Albus tomou uma decisão que ecoava suas experiências com Grindelwald. Ele criou uma organização secreta dedicada a combater as forças das trevas. A Ordem da Fênix reuniu alguns dos bruxos mais corajosos da época. James Potter, um jovem auror brilhante e idealista, juntou-se junto com sua esposa Lily, uma das bruxas mais talentosas de sua geração. Sirius Black, herdeiro rebelde de uma família tradicionalmente das trevas, encontrou na Ordem uma forma de lutar contra tudo pelo que sua família representava. Remus Lupin, apesar de sua condição de lobisomem, ou talvez por causa dela, trouxe uma perspectiva única sobre o que significava ser marginalizado pela sociedade. Os Longbottom, Frank e Alice representavam o melhor da tradição Auror. A família Weasley, embora ainda jovem, mostrava uma coragem que impressionava até veteranos de guerra. Como líder da resistência, Albus demonstrou uma genialidade estratégica que surpreendeu até seus aliados mais próximos. Ele entendeu que derrotar Voldemort exigiria muito mais do que força bruta. Seria necessário compreender as fraquezas psicológicas e mágicas de seu inimigo. Foi durante esse período que Albus começou a suspeitar da existência das Horcruxes. Algo sobre a aparente imortalidade de Voldemort, combinado com sua deterioração física progressiva, sugeria que ele havia dividido sua alma. Era a magia das trevas do tipo mais vil, algo que Albus havia estudado teoricamente, mas nunca imaginou que alguém fosse desesperado ou cruel o suficiente para realmente praticar. Uma das decisões mais controversas e arriscadas de Albus foi recrutar Severus Snape como espião duplo. Snape havia sido um comensal da morte, havia participado de atrocidades, havia servido voluntariamente ao homem mais cruel do mundo mágico. Mas Snape também havia amado Lily Potter desde a infância, e quando soube que ela estava em perigo por causa de uma profecia que ele mesmo havia reportado a Voldemort, ele procurou Albus em desespero. A conversa entre eles naquela noite tempestuosa foi carregada de emoção e tensão moral. Snape implorava por proteção para Lily, oferecendo qualquer coisa em troca. Albus, vendo uma oportunidade tanto de salvar vidas quanto de oferecer redenção a um homem perdido, concordou, mas a um preço. Se ela significar tanto para você, Severus, então você deve estar disposto a fazer qualquer coisa para protegê-la, disse Albus. Qualquer coisa, incluindo proteger seu filho se ela não sobreviver. Conheci uma noite de março de 1980, em um pub poeirento em Londres. Albus ouviu palavras que mudaram o curso da guerra. Sybil Trelawney, durante uma entrevista para o cargo de professora de adivinhação, entrou em transe e proferiu uma profecia genuína. Aquele que tem o poder de derrotar o Lorde das Trevas se aproxima. Nascido daqueles que o desafiaram 3 vezes, nascido quando o 7º mês morre, e o Lorde das Trevas o marcará como seu igual, mas ele terá poder que o Lorde das Trevas desconhece. E um dos dois deve morrer pela mão do outro, pois nenhum pode viver enquanto o outro sobreviver. 2 famílias se encaixavam na descrição, os Potter e os Longbottom. Ambas haviam desafiado Voldemort 3 vezes e sobrevivido.
Ambas esperavam crianças que nasceriam no final de julho. A decisão de proteger especialmente os Potter, em parte devido à conexão de Snape com Lily, foi uma das mais moralmente complexas que Albus já havia tomado. Ele estava jogando com vidas humanas, baseado em cálculos estratégicos, esperando que Voldemort também escolhesse os Potter sobre os Longbottom. Quando a notícia chegou de que Voldemort havia atacado os Potter em Godric's Hollow, mais uma vez, aquela vila assombrada pelos fantasmas do passado de Albus, ele soube imediatamente que algo extraordinário havia acontecido. Voldemort havia desaparecido. James e Lily Potter estavam mortos, e Harry Potter, um bebê de apenas 15 meses, havia sobrevivido com nada mais que uma cicatriz em forma de raio na testa. Albus chegou a Godric's Hollow para encontrar uma cena que ecoava seus próprios pesadelos. Uma casa destruída, vidas perdidas, uma criança traumatizada que cresceria sem seus pais. Mas havia algo mais. Harry não era apenas um sobrevivente, ele era um símbolo. O menino que havia derrotado o bruxo das trevas mais poderoso da história. Albus sabia que Harry não estava verdadeiramente seguro. Voldemort não estava morto, apenas temporariamente derrotado. O garoto precisava de proteção, mas que tipo de proteção? A decisão de levar Harry para os Dursley foi agonizante. Albus sabia exatamente que tipo de pessoas eles eram. Havia investigado minuciosamente a família de Petúnia Dursley. Sabia que Harry não seria amado, que cresceria em um ambiente hostil à magia, que sua infância seria difícil. Mas a magia de proteção criada pelo sacrifício de Lily oferecia uma segurança que nenhuma guarda armada poderia igualar. Enquanto Harry pudesse chamar de lar o lugar onde vivia o sangue de sua mãe, ele estaria protegido dos seguidores de Voldemort que ainda estavam livres. Albus sacrificou conscientemente a felicidade imediata de Harry por sua segurança a longo prazo. Era uma decisão que o atormentaria por anos, especialmente quando soube dos detalhes do tratamento que Harry recebia. Quando Harry Potter finalmente chegou a Hogwarts, em setembro de 1991, Albus iniciou o que ele sabia seria seu projeto mais importante e perigoso. Preparar o garoto para um destino que nenhuma criança deveria ter que enfrentar. Harry não era o que muitos esperavam. Ele não era arrogante ou mimado, como poderia ter sido se tivesse crescido conhecendo sua fama. Em vez disso, ele era modesto, corajoso de uma forma genuína e possuía uma capacidade de amor e sacrifício que lembrava Albus dolorosamente de Lily Potter. Mas Harry também carregava feridas profundas de sua infância difícil. Ele ansiava por pertencimento, por uma família real, por alguém que o amasse incondicionalmente. Essas necessidades emocionais tornariam sua jornada ainda mais difícil. Durante os primeiros anos de Harry em Hogwarts, Albus orquestrou uma série de aventuras que na superfície pareciam acidentais, mas eram na verdade testes e experiências de treinamento cuidadosamente planejados. A pedra filosofal no primeiro ano não estava realmente em perigo. As proteções de Albus eram muito superiores às habilidades de Quirrell, mas a experiência ensinou Harry sobre coragem, trabalho em equipe e a importância de fazer a coisa certa mesmo quando é difícil. A Câmara Secreta no segundo ano expôs Harry ao primeiro fragmento da alma de Voldemort, o Diário de Tom Riddle. Foi a primeira vez que Harry confrontou diretamente a mente de seu inimigo, e Albus observou cuidadosamente como o garoto reagiu. Os Dementadores, no terceiro ano, testaram a capacidade de Harry de produzir um patrono, uma magia baseada em memórias felizes e força interior. Era uma habilidade que seria crucial em confrontos futuros. Com cada ano que passava, Albus enfrentava um dilema moral crescente. Ele estava essencialmente criando Harry como um porco para o abate,
nas palavras posteriores de Snape. Sabia que, eventualmente, Harry teria que morrer para destruir a parte da alma de Voldemort que estava alojada em sua cicatriz. Esse conhecimento atormentava Albus constantemente. Como alguém que havia aprendido a valorizar cada vida individual, que havia passado décadas tentando proteger os vulneráveis, ele lutava com a necessidade de sacrificar uma pessoa inocente para salvar muitas. Durante as noites insones, Albus se perguntava se estava se tornando como Grindelwald, alguém disposto a sacrificar vidas pelo bem maior. A diferença, ele se dizia, era que ele estava disposto a sacrificar-se primeiro e que Harry teria uma escolha real quando chegasse a hora. Através dos anos, Albus foi sutilmente educando Harry sobre sacrifício, amor e as complexidades morais da guerra. Cada aventura, cada lição, estava preparando o garoto para entender que, às vezes, é necessário sacrificar-se pelos outros. As conversas em seu escritório após cada incidente perigoso eram sessões de terapia e educação moral. Albus estava tentando construir em Harry a força interior necessária para fazer a escolha final quando chegasse a hora. Mesmo quando não estava diretamente presente, Albus mantinha vigilância sobre Harry através de uma rede complexa de aliados e instrumentos mágicos. Severus Snape reportava qualquer sinal de perigo. A Ordem da Fênix mantinha guardas discretos. Retratos mágicos espalhados por todo o castelo serviam como olhos e ouvidos extras. Seus próprios instrumentos mágicos no escritório monitoravam constantemente a saúde e o bem-estar de Harry. Albus sabia quando o garoto estava tendo pesadelos, quando estava preocupado, quando estava em perigo físico real. Harry nunca esteve verdadeiramente sozinho, mesmo quando se sentia mais abandonado. Era um equilíbrio delicado. Proteger sem sufocar, guiar sem controlar, preparar sem traumatizar desnecessariamente. Quando Voldemort retornou fisicamente no final do torneio Tribruxo em 1995, Albus sabia que a fase final da guerra havia começado. Desta vez, ele tinha vantagens que não possuía na Primeira Guerra. Ele entendia a natureza das Horcruxes de Voldemort e tinha um plano para destruí-las. Mas ele também sabia que o tempo estava se esgotando. Voldemort se tornara mais poderoso, mais cruel, mais desesperado. E Harry estava crescendo, se tornando mais forte, mas também mais teimoso e independente. Os 2 últimos anos da vida de Albus foram dedicados a uma busca frenética pelas Horcruxes de Voldemort. Era uma corrida contra o tempo, encontrar e destruir os fragmentos da alma de Voldemort antes que ele se tornasse poderoso demais para ser detido. A recuperação do anel de Marvolo Gaunt quase custou a vida de Albus. A maldição no anel era de uma malignidade requintada, começando a destruir sua mão e se espalhando lentamente pelo resto de seu corpo. Albus sabia que tinha, no máximo, 1 ano de vida, mas o anel também confirmou suas suspeitas mais profundas. Não era apenas uma Horcrux, era também a Pedra da Ressurreição, uma das relíquias da morte que ele e Grindelwald haviam cobiçado na juventude. Por um momento terrível, sozinho em seu escritório com a Pedra da Ressurreição em suas mãos, Albus foi tentado a usá-la. Poderia falar com Ariana novamente, pedir seu perdão. Poderia ver seus pais mais uma vez, explicar como as coisas haviam saído errado. Mas Albus havia aprendido, da forma mais dolorosa possível, que alguns poderes são perigosos demais para serem usados. A Pedra da Ressurreição não trazia verdadeira vida, apenas sombras torturadas dos mortos. Usar tal poder seria uma traição de tudo pelo que ele havia lutado durante décadas. Durante seu 6º ano, Albus finalmente começou a educar Harry diretamente sobre Voldemort e as Horcruxes. Usando o Pensiev,
Ele mostrou ao garoto memórias cuidadosamente selecionadas que revelavam a verdadeira natureza de Tom Riddle. Não como o monstro que ele se tornara, mas como o jovem que havia feito escolhas terríveis. Era uma preparação psicológica crucial. Harry precisava entender que Voldemort não era uma força da natureza inevitável, mas um homem que havia escolhido o caminho das trevas. Isso significava que ele poderia ser derrotado, mas também que qualquer pessoa, incluindo o próprio Harry, poderia fazer escolhas semelhantes se não fosse cuidadosa. Albus sabia que sua morte era iminente. A maldição do anel estava se espalhando inexoravelmente e ele tinha talvez alguns meses de vida, mas sua morte poderia servir um propósito maior se fosse cuidadosamente planejada. Ele orquestrou sua própria morte pelas mãos de Severus Snape numa jogada que serviria múltiplos propósitos estratégicos. Primeiro, salvaria a alma de Draco Malfoy, que havia sido ordenado por Voldemort a matá-lo, uma tarefa que destruiria psicologicamente o jovem. Segundo, protegeria a posição de Snape como espião, mantendo sua cobertura intacta. Terceiro, permitiria que ele passasse informações finais cruciais a Harry através de suas memórias. A morte de Albus na Torre de Astronomia foi o clímax de uma vida dedicada à redenção. Ele morreu protegendo outros, cumprindo a promessa silenciosa que havia feito a si mesmo após a morte de Ariana, de que nunca mais colocaria seus próprios interesses acima do bem-estar dos inocentes. Suas últimas palavras a Snape, por favor, carregavam o peso de décadas de culpa, esperança e determinação. Era um pedido, mas também uma expressão de confiança de que mesmo alguém como Snape poderia encontrar redenção através do sacrifício. Através de seu testamento e dos retratos mágicos que deixou para trás, Albus continuou guiando a guerra mesmo após a morte. Ele havia plantado as sementes da vitória final contra Voldemort, mas agora dependia de outros para colher os frutos. O testamento que ele deixou para Harry, Ron e Hermione não era apenas uma distribuição de objetos mágicos, era um puzzle final, uma última lição sobre a importância da amizade, coragem e sacrifício. O Deluminator para Ron, os contos de Beedle, o Bardo, para Hermione e o Pomo de Ouro para Harry. Cada presente carregava lições essenciais para a jornada final. Após sua morte, muitos questionaram os métodos de Albus. Rita Skeeter, em seu livro A Vida e as Mentiras de Albus Dumbledore, expôs aspectos sombrios de seu passado que chocaram o mundo mágico. As revelações sobre seu relacionamento com Grindelwald, sua negligência em relação a Ariana e sua sede de poder na juventude abalaram a imagem do grande herói. Essas críticas eram dolorosas, mas também necessárias. Elas mostraram que Albus não era um santo infalível, mas um homem profundamente falho que havia passado a vida tentando compensar seus erros. Em certo sentido, isso tornava suas realizações ainda mais impressionantes. Ele havia se tornado grande não apesar de suas falhas, mas por causa de como havia escolhido lidar com elas. Para Harry, as revelações sobre o passado de Albus foram devastadoras. O homem que ele havia visto como uma figura paternal quase perfeita, revelou-se tão complexo e falho quanto qualquer ser humano. Houve momentos em que Harry questionou se podia confiar em qualquer coisa que Albus havia lhe dito. Mas essa crise de fé também foi essencial para o crescimento de Harry. Ele precisava aprender a tomar suas próprias decisões morais, a não depender cegamente da autoridade de outros. A jornada final para destruir as Horcruxes restantes foi tanto sobre Harry encontrar sua própria força interior, quanto sobre derrotar Voldemort. O sacrifício final de Harry na Floresta Proibida, onde ele voluntariamente caminhou para a morte para destruir a Horcrux em sua testa, validou toda a estratégia de Albus. Harry
havia aprendido as lições que Albus tentara ensinar. Que o amor é mais forte que o poder. Que às vezes é necessário sacrificar-se pelos outros, que a morte não é o pior destino que pode acontecer a uma pessoa. Mais importante ainda, Harry havia feito essa escolha livremente. Albus não o havia forçado ou manipulado para aquele momento. Ele havia fornecido as ferramentas e a educação moral. Mas a decisão final foi inteiramente de Harry. Quando Harry sobreviveu ao Avada Kedavra de Voldemort, protegido pelos mesmos princípios mágicos que haviam salvado sua vida quando bebê, o plano de Albus se completou. Voldemort foi derrotado não pela força superior, mas pela própria natureza autodestrutiva do mal. No limbo entre a vida e a morte, Harry encontrou Albus uma última vez. Era uma versão idealizada do velho diretor, mas também profundamente real, representando tudo o que Albus havia tentado ser, suas esperanças, seus arrependimentos, sua sabedoria acumulada. Nesse encontro final, Albus pediu o perdão que havia buscado a vida inteira. Não apenas de Harry, mas de si mesmo. Ele havia finalmente encontrado paz com suas escolhas, sabendo que havia usado sua segunda chance na vida para proteger e servir, não para dominar. Albus Dumbledore foi muitas coisas ao longo de sua longa vida. Um gênio precoce seduzido pelo poder. Um jovem apaixonado que fez escolhas terríveis. Um homem devastado pela culpa que passou décadas buscando redenção. Um mentor dedicado que às vezes foi cruel em seus cálculos. Um estrategista brilhante que jogou um jogo longo e perigoso com vidas humanas. Um líder que inspirou devoção e controvérsia em igual medida. Mais do que qualquer outra coisa, ele foi profundamente humano. Suas maiores virtudes e seus piores defeitos nasceram da mesma fonte. Uma mente brilhante combinada com emoções intensas e uma capacidade extraordinária tanto para o amor quanto para a ambição. Ele provou que mesmo aqueles que cometem os piores erros podem encontrar redenção através do sacrifício e do serviço aos outros. Sua vida foi uma demonstração de que a grandeza não vem da ausência de falhas, mas de como escolhemos lidar com nossas imperfeições. A história de Albus Dumbledore nos ensina que nunca é tarde demais para mudar, para escolher o bem sobre o poder, para proteger os outros, mesmo quando isso significa sacrificar a si mesmo. Ela nos mostra que as pessoas mais poderosas são frequentemente aquelas que estão mais conscientes de suas próprias fraquezas. Talvez mais importante ainda, sua história nos lembra que os heróis verdadeiros não são pessoas perfeitas que nunca cometem erros. São pessoas imperfeitas que escolhem continuar tentando fazer o que é certo, mesmo depois de falharem espetacularmente. E assim termina a saga extraordinária de Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore. Uma vida que atravessou mais de um século, testemunhou 2 guerras mundiais mágicas e definiu o curso da história do mundo bruxo. Sua jornada nos mostra que a redenção é possível para qualquer um, que o amor verdadeiro é mais poderoso que qualquer magia. E que às vezes as pessoas mais sábias são aquelas que carregam o peso de seus erros mais profundamente. A próxima vez que vocês lerem ou assistirem Harry Potter, lembrem-se, por trás de cada decisão aparentemente inexplicável de Dumbledore, havia décadas de experiência dolorosa, culpa transformadora, sabedoria conquistada com sofrimento e um amor profundo pela humanidade, mesmo quando essa humanidade incluía pessoas como Tom Riddle, como Severus Snape e como ele próprio em sua juventude perdida. Albus Dumbledore não foi perfeito. Ele foi algo ainda melhor. Ele foi real, complexo e eternamente humano. E talvez seja exatamente isso que o torna o personagem mais fascinante de toda a saga. Não sua magia poderosa ou sua inteligência superior,
mas sua capacidade de crescer, mudar e continuar lutando pela luz, mesmo depois de ter caminhado nas trevas. E aí, pessoal, chegamos ao fim dessa jornada épica pela vida completa de Albus Dumbledore. Espero que vocês tenham se emocionado tanto quanto eu ao recontar essa história. Mudou alguma coisa na forma como vocês veem o Dumbledore? Conseguem entender melhor agora por que ele tomou certas decisões que pareciam tão questionáveis? Deixem suas reflexões nos comentários. Adoro ler as opiniões de vocês sobre esses personagens complexos. Se gostaram desse conteúdo épico, não esqueçam de deixar aquele like maroto e se inscrever no canal para mais histórias detalhadas do mundo mágico. E me contem, qual foi o momento da vida de Dumbledore que mais os impactou? O relacionamento com Grindelwald, a morte de Ariana, sua redenção como professor, ou talvez sua estratégia complexa para derrotar Voldemort. Até a próxima aventura mágica, pessoal. E lembrem-se, todos nós somos capazes de redenção, assim como Albus Dumbledore nos ensinou.